Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é duas coisas imutáveis nas quais é impossível para que Deus minta. Para isso, nós vamos ver o texto sagrado que encontra-se em Hebreus, capítulo 6, versos 13 a 20. E já estamos aqui com o significado das duas palavras imutáveis. E estamos aqui também com alguns versículos bíblicos para aumentar a nossa fé. Mas esse vídeo de hoje, meu irmão, é para aumentar a minha fé e a sua. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus é imutável. De Gênesis a Apocalipse, tudo se cumpriu, está cumprindo e vai se cumprir. E enquanto o Messias não volta, enquanto não tem o arrebatamento, o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Casa, casamento, ministério, o que Ele usou, profeta, que seja de Deus, não profetário, né, irmão? Que seja profecia mesmo, sabe? Aquela que você recebeu, aquela que você creu no altar, aquela que Deus falou contigo, no oculto e no profundo, através dos profetas. Fique tranquilo que vai acontecer, porque Deus é imutável. De repente você está dizendo, irmão Edson, o tempo está passando, eu acho que Deus se esqueceu de mim, ou eu fiz algo que Deus não vai mais cumprir a promessa. Não, meu irmão, se você fez algo, você escorregou no tomate, você pecou, Deus te deixa no deserto, no vale e no oleiro, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é pai de malandro, meu irmão. Ele vai deixar você no jeitinho, alinhado para receber a bênção, para receber o ministério, para receber o que Ele prometeu, sabe? De repente Ele só está esperando você se converter mais, ler mais a Bíblia, buscar mais, orar mais. De repente Deus disse que tinha uma obra na tua vida. Como é que está as leituras? Como é que está o seu dia a dia com Deus? Como é que está a oração? Então, meu irmão, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é imutável, não tem sombra de variação, Ele é Deus. A única coisa que acontece, meu irmão, é o tempo e ajeitar. Deus vai ajeitando você ali direitinho para encaixar na onde Ele prometeu. Ele não vai entregar a bênção para você, vendo você relaxado. Ele não vai te dar um ministério, não vai te dar uma esposa, um carro, uma casa, sem antes você adquirir sabedoria do céu, conhecimento, sabe, de Deus ali, se aprofundar. Não adianta você falar, não é, Deus tem uma obra na minha vida, mas você não lê nenhum livrinho desse aqui, sabe, um dicionário bíblico Wycliffe, 2.000 páginas. De repente você não leu ele nem uma vez, nem duas, nem três. De repente Deus tem uma obra na tua vida, mas você não leu nenhum. 3, 4 Bíblias inteiras de Gênesis e Apocalipse, buscou ali, sabe, se aperfeiçoar na palavra. Então Deus só está esperando algo, mas o que Ele prometeu, meu irmão, na minha vida e na tua vida vai cumprir. Não tem inveja, não tem profetada, não adianta ninguém querer entulhar os poços como quiser entulhar de Isaac, porque Deus diz, o que eu prometi está de pé e eu vou cumprir, porque eu sou imutável. Duas coisas imutáveis, que é impossível para que Deus minta. Nós vamos ver aqui o significado. Vamos ver, irmão, só um negocinho aqui a respeito do livro de Hebreus, segundo a Bíblia Pentecostal de Estudo. Ela está dizendo assim, provavelmente que o autor escrevia para Roma, e que na ocasião inclui saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica, por causa da perseguição e do desânimo. E aqui também nessa Bíblia Pentecostal de Estudo fala sobre apostasia. O povo já estava entrando na apostasia, meu irmão. O povo creu no Messias, abandonou a antiga aliança abraâmica, né? A circuncisão, tudo isso, circuncisão da carne, do prepúcio, e creram em Cristo Jesus. Só que pelo desânimo e a perseguição, ele estava voltando para a antiga aliança. E é por isso que você vai ver aqui que fala muito sobre exortação à progressão na fé, Jesus, o sumo sacerdote,
o perigo da incredulidade e da desobediência. Cristo é superior a Moisés e assim vai. Aí entra nesse texto que nós vamos ler agora, Hebreus 6, do 13 ao 20. Aqui nós vamos conhecer as duas palavras que são imutáveis, o significado e mais alguns versículos bíblicos. Mas Deus, nesta mensagem, está aumentando a minha fé e a sua, dizendo que não tem inveja, que não tem profetada, que não tem nada. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele é imutável. O que Ele prometeu de Gênesis a Apocalipse se cumpriu e vai se cumprir. O plano de salvação do Messias, Ele enviou o teu único Filho para a redenção, para redimir o teu povo, comprou com preço de sangue. Jesus Cristo subiu, está sentado à destra do Pai, é o sumo sacerdote, mas Ele vai voltar, e a segunda vinda dele, Ele não vai vir para um plano de redenção, de salvação, não, é para um plano de julgamento. Então, meu irmão, enquanto não tem o arrebatamento, enquanto Deus Pai não dá ordem para tocar a trombeta e Cristo vir, o que Ele prometeu na minha vida e na tua vida, Ele vai cumprir. Vamos ver a mensagem, meu irmão? Vamos ver que lindo essas duas palavras e o significado dela, para você ver que Deus é Deus. Então vamos lá. A promessa de Deus é imutável. Pois quando Deus fez a promessa, presta atenção na palavra, meu irmão. Gostaria muito que você prestasse muita atenção na palavra. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. Presta atenção, meu irmão, depois nós vamos ver o significado disso aqui. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Olha só, promessa e juramento, essas são as duas palavras imutáveis de Deus. Nós vamos ver o significado aqui, tem diferença, viu, meu irmão? Promessa e juramento. Como não tinha ninguém superior a ele, Deus diz: ei, Abraão, eu estou jurando por mim mesmo que eu vou aumentar sua descendência. Irmão, é o próprio Deus selando e carimbando, falando: olha, o que eu falei vai acontecer. Pega, meu irmão, receba, porque é de Deus, é a palavra de Deus. Deus é imutável. Como eu disse, aqui está falando sobre o Messias, que ele vai voltar, o plano de salvação. O livro está dizendo sobre tudo isso daí. Mas enquanto Cristo não volta, Deus está dizendo para mim e para você: o que eu prometi, eu vou cumprir. Você pode ter desviado, escorregado no tomate, o tempo está passando, mas Deus diz: a minha promessa vai se cumprir. Eita, Deus bom! Então, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Essa esperança que nos foi proposta é Cristo, o Salvador. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica através do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo ordem de Melquisedeque. Ou seja, o véu que foi rasgado, né, irmão? O santo dos santos, o sacerdote, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, e esse véu foi rasgado, irmão. Agora você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, o segundo, o minuto e na onde você estiver, porque o véu foi rasgado. Cristo é o sumo sacerdote. Então, meu irmão, peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Peça as bênçãos de Deus em nome de Jesus Cristo.
Vamos ver aqui, meu irmão, o significado para a gente poder entender como é linda essa passagem aqui. Imutável, que não está sujeito a mudar, permanente, constante, imutável, sem possibilidade de mudança ou alteração. Ou seja, Deus é imutável. Se você tiver aí um simples dicionário bíblico como esse aqui, de 2.000 páginas da CPAD, dicionário bíblico Wycliffe, você vai ver alguns significados aí. Então, imutável, que não está sujeito a mudar, permanente, constante, imutável, sem possibilidade de mudança ou alteração. Você vai ver sempre no Antigo Testamento, quando Deus falando que o povo ia chegar. E quando você vai ver Deus falando também que Deus iria trazer uma maldição, só que quando o povo se arrependia, aí Deus mudava. Só que aí, irmão, já entra outras palavras gregas, então já é diferente, porque Deus não quer que o homem caia, o homem morra em seu pecado, antes que ele se converta e viva. Então a gente vai ver quando Deus dá uma palavra para você, vou te pegar, e você se converte, você chora, você se humilha, Deus muda a situação. Está entendendo? Então, que não está sujeito a mudar, permanente, constante, imutável, sem possibilidade de mudança ou alteração. Agora, promessa é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito, assume o compromisso de fazer, dar ou dizer alguma coisa, um comprometimento. A gente vai ver aqui, Deus, quando fez a promessa para Abraão, ele fez um juramento. Agora a gente vai entender o que é juramento: juramento solene, juramento do exército, juramento da bandeira nacional, um juramento quando o presidente da república entra, Estados Unidos, Brasil ou outra nação, um juramento quando você termina a faculdade de Direito, você faz um juramento solene perante algumas autoridades, algumas pessoas maiores do que você, né? Professores que tem mais estudo, e você está lá fazendo um juramento perante essas pessoas. Juramento, afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor da sua boa fé um valor moral reconhecido, compromisso solene, pessoal ou recíproco, pronunciado em público, afirmação ou promessa solene que se invoca por testemunha, coisa ou entidade tida como sagrada. Olha só, meu irmão, afirmação ou promessa solene em que se invoca por testemunho, coisa ou entidade tida como sagrada. Quando a gente vê, né, irmão, o presidente da república entra, ele faz lá um juramento, alguns colocam até a mão na Bíblia, mas homem, você sabe como é que é, né, irmão? Eles fazem o juramento, mas a gente sabe, né? Mas não sei não. Aí, exemplos de juramento: pessoal da enfermagem faz juramento, curso de direito, arquitetura, isso daí eu pesquisei, tá, irmão? Economia, educação física, farmácia, fisioterapia, presidente da república, medicina, zootecnia e assim vai. Tem muitos, né, irmão? Quando se forma, faz um juramento. O pessoal da polícia militar, polícia civil, bombeiro, né, irmão? A gente vê muito bombeiro que dá a vida dele para salvar outras pessoas, que ele fez um juramento. Então, por isso que Deus vai dizer aqui, meu irmão, ó, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez uma promessa, é uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito, assume o compromisso de fazer. Deus assumiu um compromisso com Abraão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, olha só, ele fez a promessa, mas como não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus diz: Abraão, eu vou jurar por mim mesmo. Como, Senhor? Eu garanto que a tua descendência vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu, Abraão. Estou fazendo esse juramento, eu mesmo estou carimbando, o Abraão. Olha, irmão, que coisa linda. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu, Deus, o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é
superior. É o que eu disse, o povo jura que o pessoal da farmácia se formou, vai estar lá os professores, o povo tudo já, né, meu? Já aqueles os bam, e os alunos estão lá jurando que vão fazer algo, mas é como eu disse, né? O homem até jura, mas... E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. O juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, ou seja, que não está sujeito a mudar, permanente, constante, imutável, sem possibilidade de mudança ou alteração, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Aqui o escritor continua falando do Messias, de Cristo, né, meu irmão? Mas olha que interessante, Deus faz a promessa e o juramento, ele mesmo se coloca, sabe? Fala, Abraão, como não tem ninguém aqui maior do que eu, é eu mesmo. Estou garantindo para você, estou fazendo uma promessa e estou jurando, porque eu sou imutável, é impossível para que Deus minta. Agora olha só em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deuteronômio 32, 4, ele arrocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Salmo 33, 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ainda antes, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em Mateus 24, 35, está dizendo assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que disse isso. Então, meu irmão, eu fiz todo esse vídeo aqui para você e coloquei o significado da palavra para trazer para você que Deus, dizer para você que Deus é imutável. O que Ele prometeu, meu irmão e minha irmã que está me assistindo aí, Deus vai cumprir na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, do teu esposo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, sabe, meu irmão? Eu sei que tem muitos homens de Deus, usados por Deus, muitas mulheres por Deus também, que entregam profecias, não é profetadas, tá, meu irmão? Porque é diferente do profeta e daqueles que, o profeta do Espírito e o profeta da carne. O profeta do Espírito, meu irmão, sabe? Você fala para ele, Deus fez uma promessa. É mesmo, meu irmão? Vamos orar, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Aí o profeta da carne, você diz assim, Deus me fez uma promessa. Ele vai dizer, mas está demorando, Deus pode mudar, né? Você pode cair no buraco. Mas não, irmão, vou cair no buraco não, Deus é comigo, eu estou firme na rocha. Mas Deus pode mudar, Deus pode fazer você cair no buraco. Ele é capaz de dizer até para você, não, mas Deus pode trazer um buraco na tua frente e você vai cair. Esse é o profeta do Espírito e da carne. O que eu quero dizer para você, meu irmão, se apega na profecia espiritual que você recebeu de Deus. Aquela, meu irmão, que Deus falou contigo no oculto e o profundo, que só Ele sabia daquilo e Deus usou o vaso para revelar. É isso que eu estou dizendo para você, meu irmão. Não deixa ninguém entulhar os teus poços, sabe, meu irmão? As tuas promessas, sabe, os teus pensamentos bons, as tuas coisas com Deus, porque tem profecias e profetadas, né, meu irmão? Irmão Edson, já tentaram entulhar os teus poços? Ih, meu irmão, eu que não esteja de joelho não, eu que não esteja buscando o papai não, para ver como é que é. Tem muitos que dizem, e aí, cadê? Vai ou não vai? Uma coisa é certa, Deus é imutável. Duas coisas, meu irmão, duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sabe? Promessa e juramento. O que Deus prometeu, meu irmão, está aqui, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meu irmão,
creia nas promessas de Deus na tua vida, porque Deus vai te abençoar, tá bom? Se você quiser, assiste o vídeo de novo, volta, pega direitinho aí o que nós falamos sobre imutável, promessa, juramento e os versículos bíblicos. Mas eu vim aqui dizer para você, meu irmão, fique tranquilo, descansa o coração, se apega em Deus, ora, busca, jejua, sabe, se debruça nas palavras. Se Deus disse que tem uma obra na tua vida, corre, vai lendo, vai demarcando a Bíblia, vai lendo, vai estudando, vai pedindo para o Espírito Santo abrir a tua mente, sabe, como diz no judaísmo, midrash, cavucar, pesquisar, investigar algo sobre aquilo que a gente está estudando, sabe, irmão, é você entrar ali, como diz Hernandes Dias Lopes, examinar as Escrituras, ler e reler, meu irmão. Se você quer ser um pregador, quer falar da palavra, quer ser evangelista, missionário, leia, releia, fuja das paixões do mundo, das coisas que atrapalham o reino de Deus e se apega na Bíblia, sabe? Senta na tua casa, senta na mesa, de dia, de tarde, de noite e vai ler. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Não interessa tempo, hora, dia, com pandemia, sem pandemia, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.